Fala galera, meu nome é Luiz Moraes e vocês estão no canal Silvio Santos, o maior canal do YouTube sobre Silvio Santos. Fala galera que curte o canal Silvio Santos, tudo bem com vocês? Já aproveita e já dá uma curtida aqui no vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá? Acesse também nossos portais aí, a gente tem um portal no Instagram, que é o meu pessoal, mas na verdade eu uso ele para divulgar aqui coisas do canal. E tem do Facebook, tá aí ó, tá aí por aí, algum lugar aqui da tela, que eu não sei aonde que tá, mas tá aí, é só seguir aqui e tá legal. E também siga o canal aqui no YouTube, porque a gente tá sempre colocando, você que gosta de Silvio Santos, tem matérias muito legais, já tem aí no canal, muita coisa legal. E fora o que eu vou estar colocando, aproveitando também esse mês que é o mês de aniversário de Silvio Santos, então a gente já abrindo as comemorações aqui, hoje eu vou falar sobre o sequestro do Silvio Santos. Não é um tema muito legal, mas teve um final muito bacana, a gente pôde conhecer um pouquinho mais da família do Silvio Santos, um pouquinho mais do Silvio Santos, a maneira que ele lidou com aquele perigo e até um exemplo para nós quando a gente estiver passando dificuldades na vida, é um exemplo com certeza. Então, o sequestro começou assim. Os três ali marginais foram até a casa do Silvio Santos e renderam a Patrícia quando ela estava saindo para ir para a faculdade. E levaram ela dentro do próprio carro dela, que era um Passat azul, inclusive era blindado na época também. E levaram ela e ficaram 7 dias com ela no cativeiro. Nesse meio tempo, o Silvio Santos chegou a mandar uma carta para a imprensa para que a Globo, para que a imprensa em si se afastasse do caso. Eu estou dizendo Globo, depois vocês vão entender por que eu citei Globo. Porque a Globo foi a única que não respeitou. Com o sequestro do Silvio Santos, todo dia eles estavam noticiando alguma coisa que se passava. E o Silvio Santos tinha pedido numa carta que ele escreveu à imprensa que se afastassem do caso para deixar que foi uma coisa da polícia que pediu ali que se afastasse do caso, como é feito em todo sequestro. E a Globo também tem ali um código de ética dentro deles que eles não deixam de falar sobre sequestro. Mas enfim, quem negociou tudo ali, teve a negociação ali com os sequestradores, foi o sobrinho do Silvio Santos, o Guilherme Stoliar, até por recomendação da polícia, que o Silvio Santos não se intrometesse, porque é pai, é uma pessoa que acaba tomando às vezes algumas atitudes que não são para tomar. E agora vocês vão ver aí os vídeos, tem muita coisa até do Jornal Nacional que deu uma cobertura maior. Boa noite. Depois de 7 dias, chegou ao fim o sequestro da filha do empresário e apresentador Silvio Santos. Patrícia Abravanel foi libertada pelos sequestradores de madrugada, perto de casa, num bairro nobre de São Paulo. Na última semana, nenhum momento foi mais esperado do que este nesta casa. 2:50 da manhã, Patrícia Abravanel chega dirigindo o próprio carro. Cercada por seguranças, entra rapidamente. Lá dentro, uma explosão de gritos e choro. O sequestro. Eles me pegaram como tá na televisão mesmo. Eu tava indo pra faculdade, saindo, eles me pegaram na garagem. O cativeiro. Eu acho que era uma casa boa. Meu quarto, ele tinha uma janela que tava pregada, mas era uma cama com uma televisão. Eu só fiquei presa pela mão, depois eles confiaram em mim e tiraram. O relacionamento com os sequestradores. Eles falavam sempre um número diferente. Que eu conheci eram 3. Não viu. Eram jovens, gente. Nenhum momento tem a cara deles. Eles falaram que o meu Deus é poderoso, que eles não estavam entendendo por que eles estavam fazendo isso. Porque eles não estavam entendendo como que eles não conseguiam encostar a mão em mim. A libertação. Na segunda-feira ele falou, hoje você vai embora. Não importa se você pagar o resgate ou não, hoje você vai embora. Porque eu tava com a Bíblia lá e ele escreveu assim, você é a melhor pessoa do mundo. Eles me deixaram numa rua e eu contei até 25 pra deixarem eles ir embora e eu vim embora. Eu cheguei aqui, eu falei, eu tô em casa, eu saí gritando de felicidade. Patrícia nega informação da Secretaria da Segurança de que foi libertada depois do pagamento do resgate. Não houve pagamento de resgate. A punição aos sequestradores. Eu não vou me intrometer com a polícia, eu não vou me envolver emocionalmente com eles, imagina, entendeu? A polícia vai fazer o trabalho dela e eu vou ficar na minha. Eu tô salva, eu tô dando glória a Deus, entendeu?
falou sobre pobreza e como empresários, incluindo seu pai, poderiam ajudar. Não é dando uma casa, é dando, é mais profundo, é dando educação, é dando um meio muito, é o equilíbrio do social, entendeu? Então existem outras formas, eu acho que ele poderia ajudar nisso, acabar com o sistema de corrupção, eu acho que ele poderia fazer muito pelo Brasil. Silvio Santos se juntou à filha no final da entrevista. Quero só agradecer a vocês a compreensão, agradecer a vocês o tratamento que vocês deram a este caso. Eu prometi através de uma carta que quando tudo estivesse resolvido, a Patrícia daria a entrevista e responderia as perguntas. Vocês já perceberam que ela é pastora. Ela é a pastora Patrícia. Tchau, gente. E com esse discurso que ela fez, vocês não se surpreendam se amanhã ela se candidate a algum cargo eletivo. Eu endosso o que ela disse do coração e qualquer família que for sequestrada, eu garanto que a melhor solução é pedir o auxílio policial. Eu tenho certeza que em qualquer sequestro, a imprensa deve se manter respeitando a orientação policial. Cada caso é um caso. Dizer que a imprensa ajuda divulgando ou dizer que a imprensa prejudica divulgando não é uma verdade total. A imprensa deve fazer aquilo que os americanos fazem. Respeitem a orientação policial. Eu endosso e me surpreendo com esta filha que me dá um trabalho fora do comum. Eu devia pedir aos sequestradores que ficassem mais tempo com ela. Enfim, fim do sequestro, tudo maravilha, se resolveu, se paga o resgate ou não, mas foi depois mostrado que realmente foi pago o resgate. Apareceu aí 500 mil reais, falaram em 1 milhão e 800, apareceu 500 mil reais na bolsa lá do Fernando, que foi o sequestrador. Acabou o resgate, o Silvio Santos deu uma declaração emocionada no SBT, veja. Bom, eu sei que muita gente está esperando que eu diga alguma coisa. O que eu vou dizer é que ontem eu me surpreendi com as palavras da minha filha Patrícia. E é claro que todos nós, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, temos só um Deus. E é esse Deus que nos acompanha. Nós juntos somos parte do nosso Deus. E a fé de minha filha Patrícia fez com que nós tomássemos conhecimento de que uma coisa muito importante na nossa vida é nós termos fé. Uma fé inabalável, uma fé inquebrantável, e que nós estejamos certos de que em qualquer situação, Deus está conosco, está dentro de cada um de nós. Deus está nos protegendo e por maior que seja o nosso problema, nós vamos ficar aflitos, mas tanto aquelas que ficam aflitas, como aquelas que ficam adormecidas por dentro, devem confiar em Deus, porque Ele é o que comanda as nossas vidas. Com a graça de Deus, nós podemos enfrentar qualquer situação. Tenhamos fé, porque a fé é o principal componente de nossas vidas. Obrigado a todos vocês que rezaram para que tudo saísse bem com a Patrícia. Eu espero que esse acontecimento não ocorra com vocês, mas espero que, se ocorrer, vocês confiem em Deus, porque tudo sairá bem. Com a graça de Deus, nós podemos enfrentar qualquer situação. Obrigado a todos pelas orações, obrigado a todos pela solidariedade. São os meus sinceros e profundos agradecimentos. Tudo maravilha, tudo correndo bem. Silvio Santos saiu da gravação nesse dia, foi para casa dele. No outro dia de manhã, uma grande surpresa. Nem os roteiristas, como disse o William Bonner quando apresentou aquele jornal, nem os roteiristas de Hollywood iam fazer uma coisa tão bem feita que nem foi isso aí.
informação é quase inacreditável, mas a polícia de São Paulo acaba de dizer que o sequestrador Fernando Dutra Pinto, aquele que liderou a quadrilha que sequestrou a filha de Silvio Santos, invadiu, refugiou-se na casa do apresentador Silvio Santos, certamente em busca ali de garantias para se entregar à polícia. Esta informação, a área está agora com isolamento aéreo, o nosso helicóptero não pode se aproximar. E são as informações policiais, portanto, de que o Fernando Dutra Pinto, que ontem escapou de um flat ali na região de Barueri, na Grande São Paulo, L'Etoile, escapou do 10º andar, matou 2 policiais, feriu um terceiro, teria então usado essa estratégia. Ele foi para a casa de Silvio Santos, a casa de Patrícia Abravanel, filha do apresentador, que naquela aparição pública lá na véspera, inclusive elogiou os seus sequestradores. Então, é uma atitude inesperada do Fernando Dutra Pinto, o sequestrador, que nesse momento, eu repito, segundo ainda as primeiras informações da polícia, estaria dentro da casa do apresentador Silvio Santos. São essas as informações que nós temos até agora e voltaremos logo mais com outros detalhes para vocês. Então ele pegou o Silvio Santos e aí começou uma negociação. Eu agora vou dar uma declaração pessoal. Eu, na época, trabalhava numa empresa. E eu lembro que os funcionários da empresa todos pararam. Eu, como fã, sempre fui fã do Silvio Santos. Não consegui trabalhar. A rua onde eu trabalhava parou, ficou calma. Você não viu um carro na rua para acompanhar naquele dia o que estava acontecendo na casa de Silvio Santos. Todas as TVs praticamente ao vivo, plantões e tudo mais. No Jornal Nacional, todos os detalhes do dia de cão em São Paulo. Como o cenário do crime estava desprotegido. Quem é Fernando Dutra Pinto? E como o Brasil e o mundo acompanharam cada segundo dessa história. Boa noite. Os mais inventivos roteiristas de cinema, os mais criativos autores de romances policiais, se surpreenderam com os fatos registrados em São Paulo. 21 horas se passaram entre o assassinato de 2 policiais e este aceno do empresário Silvio Santos para a câmera. As horas finais da caçada a um bandido extremamente perigoso. O homem que sequestrou Patrícia Abravanel mostrou ser um bandido frio, capaz de ações inesperadas. A perseguição a Fernando Dutra Pinto começou ontem à noite e mobilizou dezenas de policiais. Um flat numa região nobre de Barueri, na Grande São Paulo. Foi aqui que Fernando Dutra Pinto, o mentor do sequestro de Patrícia Abravanel, se hospedou na terça-feira à noite, um dia depois do pagamento do resgate. Na ficha de entrada, nome falso de Claudemir Souza, profissão declarada, músico. Mas logo esse hóspede do apartamento 1004 chamou a atenção dos funcionários. No quarto dele, a camareira viu armas. A segurança do flat avisou este delegado em São Paulo. Policiais da delegacia foram ao quarto e confirmaram. Além das armas, havia R$ 464.850, o que levou à desconfiança. Poderia ser o sequestrador. Os policiais chamam reforço. 2 investigadores esperam pelo suspeito no 10º andar. Outro policial fica na portaria. Pouco depois das 5 da tarde, Fernando chega ao flat, com o cabelo tingido de loiro, e vai direto para o elevador. Atrás dele, entra o policial. No 10º andar, o policial dá voz de prisão. Fernando saca 2 armas. Os outros 2 policiais ajudam na tentativa de desarmá-lo. A troca de tiros. 2 policiais são mortos. O terceiro, ferido, ainda consegue acertar Fernando. Na recepção, os hóspedes escutaram parte da ação. De repente, ouvimos mais tiros nos andares e o pessoal gritando que ele estava no elevador. No elevador foi quando nós saímos correndo do prédio. Mas Fernando desceu apenas um andar de elevador. Quando percebeu que estava cercado, mostrou do que seria ainda capaz. Quebrou o vidro aqui do 9º andar e desceu pelo lado de fora do prédio. Apoiou os pés numa parede, as costas na outra. Aqui, ainda as marcas, inclusive do sangue. Escorregou 9 andares até o térreo. Depois, saiu caminhando do flat. No flat, Fernando deixou um rastro de sangue. Começou então a fuga e a perseguição. Uma gigantesca operação policial foi montada em 3 cidades da Grande São Paulo. Fernando teria trocado de carro 3 vezes e, por último, teria pego um táxi para continuar a fuga.
Hospitais que receberam feridos à bala foram verificados um a um. Mas apesar de todo o esforço da polícia, Fernando desapareceu na noite. Por volta das 7 da manhã de hoje, o sequestrador reapareceu. Invadiu a casa de Silvio Santos, surpreendeu a família, os vizinhos e a polícia. Uma ousadia que mesmo em filme seria muito difícil de acreditar. O sequestrador volta para fazer reféns, passa várias vezes em frente à casa de Patrícia, pula o muro, não é impedido por ninguém e rende o empresário Silvio Santos. O cara pulou o muro, assim com uma facilidade como um gato salta de um telhado para o outro. Em fuga há 2 dias, Fernando Dutra Pinto queria ajuda justamente do pai da mulher que ele tinha sequestrado. Esse carpinteiro, que trabalha na casa ao lado, ouviu a primeira conversa entre o sequestrador e o empresário. Eu escutei quando ele falou, disse, mas eu estou querendo uma coisa, eu estou querendo um helicóptero particular. A rua foi cercada pela polícia. Começava uma penosa negociação. O sequestrador, com 2 armas, mantinha o empresário na cozinha da casa. Mais de 1 hora depois, a família foi libertada. A mulher de Silvio Santos, as 4 filhas e amigas de Patrícia, que vieram dos Estados Unidos. Ainda vestindo roupas de dormir, elas se refugiaram nesta casa aqui, o vizinho da esquina, a menos de 50 metros de onde o pai permanecia como refém. Helicópteros, dezenas de viaturas. Policiais tomam posição nas casas mais próximas. Este homem é o maior especialista em resgate de reféns da Polícia de São Paulo. Mas o sequestrador não quer negociar com a Polícia Civil. Delegado, quem é que assumiu as investigações? Não sei. As negociações estão a cargo de quem? Está com a Polícia Militar. Não é da Polícia Civil? Nada. Sequestrador e refém estão na cozinha, nos fundos da casa. Toda a negociação é feita por uma porta entreaberta. O sequestrador, ferido, exige a presença de médicos. O advogado do sequestrador tenta participar das negociações, mas é impedido pela polícia. O pai e uma irmã de Fernando Dutra Pinto entram na casa. Pouco antes de 2 da tarde, chega o governador Geraldo Alckmin. A polícia diz que foi um pedido de Silvio Santos. A imagem que mostra que o sequestro estava acabando é essa. Mulher e filhas do empresário deixam a casa dos vizinhos pelos fundos, entram em 2 carros. A segurança é garantida com a presença de um policial em cada carro. 7 horas depois de invadir a casa, o homem que planejava a fuga de helicóptero conformou-se com a rendição. Fernando Dutra se aproveitou das falhas. Ontem à noite ligou 2 vezes para Silvio Santos, mas o empresário não avisou a polícia. Roubou um carro, percorreu mais de 20 quilômetros sem ser percebido. Chegou na casa às 7 da manhã, quando não havia movimento na rua. O sequestrador só cometeu um erro. Quando tentou pular o muro, esbarrou nessa cerca de arame. É o alarme que acionou a polícia. Por exigência do sequestrador, a Polícia Civil foi afastada. E o alto escalão da PM assumiu as negociações. Depois de 5 horas de impasse, o sequestrador ainda não se decidiu pela rendição. É Silvio Santos que intervém. Eu só queria combinar com o Fernando agora a maneira como ele vai me entregar as armas para a gente poder... Oi? Certo. Tá certo. Ele vai conversar comigo. Ao conversar comigo, vocês dão a orientação ao governador. Tá certo. Nós vamos fazer. O negociador da Polícia Militar disse que Silvio Santos pediu para falar com o governador, mas foi Geraldo Alckmin que tomou a iniciativa de ir até o local. Nós aproveitamos essa predisposição para propor, olha, se vier, estamos resolvidos? Sim. Tanto é que depois de 15 minutos da chegada estava resolvido aqui. O governador chega sem colete à prova de balas. Era um dos poucos. A polícia alega que os escudos eram suficientes para protegê-lo. Geraldo Alckmin dá garantias ao sequestrador. Eu estou aqui como governador do estado exatamente para dar total garantia à integridade física e à vida do Fernando. Fernando Dutra Pinto aceita se render. Silvio Santos já está de posse das armas e é ele que acerta os detalhes. É você que vai me entregar, né, Silvio? Muito bem. Pode me entregar primeiro essa minha mão? Pode me dar o peixe? O empresário, certo do final do sequestro, já se prepara para a saída. Na hora que eu tiver que sair, você pega para mim uma calça lá no seu closet. Certo. A porta é aberta. Vem pra cá, olha aí, bacana. Vamos lá, vem. Fernando sai com as mãos para o alto. Silvio Santos ainda está com as roupas que usava quando foi dominado, na sala de ginástica. É o fim das imagens editadas pela Polícia Militar.
Das mais de 5 horas de negociação, a PM liberou apenas 8 minutos. Felizmente, deu tudo certo. Fernando aproveitou a presença do governador e se entregou. Foram 7h30 de negociações até que o sequestrador deixasse a casa do Morumbi preso. Antes de se entregar, Fernando pediu a Silvio Santos para tomar um banho e trocar de roupa. O pedido foi atendido. Uma discreta movimentação dos carros da polícia foi o primeiro sinal de que as negociações chegavam ao fim. Quando veio a confirmação, Fernando Dutra Pinto já estava deixando a casa de Silvio Santos. Saiu num comboio em direção ao Centro de Observação Criminológica, no outro lado da cidade. Em segundos, a rua foi novamente tomada por jornalistas e curiosos. Silvio Santos saiu logo depois. Acompanhou o governador até o portão e voltou para casa. Tinha uma marca na testa. Acenou para as pessoas e sorriu. Entrou em casa de cabeça baixa. As primeiras informações vieram do comandante da Polícia Militar. Foi uma negociação difícil, foi tensa, porque havia muito nervosismo, tanto da parte do Fernando, que era o sequestrador, quanto do Silvio. Dona Iris e as filhas voltam para casa em 2 carros. Desta vez, a família junta se recupera de mais um choque a portas fechadas, em silêncio. O comboio que levava Fernando Dutra percorreu 30 quilômetros de ruas e avenidas. O destino dele era o mesmo dos presos que precisam de segurança para não serem mortos na cadeia. Quase 1 hora depois de se entregar à polícia, o sequestrador Fernando Dutra chegou aqui ao Centro de Observação Criminológica. Este é o momento da chegada de Fernando Dutra. Estes são os carros do comboio que o trouxe até aqui. Fernando está agachado na parte traseira dessa viatura, que tem os vidros escuros. No começo da noite, as autoridades que coordenaram o trabalho da polícia disseram que a participação do empresário Silvio Santos nas negociações facilitou o desfecho sem violência. Normalmente, o refém ele tem uma postura bastante passiva, até pela questão medo, e o papel preponderante passa a ser do sequestrador. Neste caso em particular, houve uma inversão desses papéis. O cerco ao sequestrador na casa de Silvio Santos fez o Brasil parar hoje em frente à televisão. O caso foi noticiado também fora do país. Poucos fatos brasileiros recentes tiveram tanta repercussão internacional, a começar pela internet. O site do jornal Clarín de Buenos Aires noticiou o caso na primeira página. O La Nación, também da Argentina, abriu manchete para a rendição do sequestrador. O site do The New York Times, uma das publicações mais influentes do mundo, destacou em chamada de capa o sequestro de um magnata da TV brasileira. A CNN, o mais conhecido canal internacional de notícias, chamou o caso de estranho sequestro. A correspondente Cristiana Mesquita deu informações ao vivo pelo telefone. A CNN chamou a atenção para o fato de que pai e filha foram sequestrados com uma diferença de dias. O mundo olhou e o Brasil praticamente parou diante da TV. Poucos eventos recentes foram capazes de chamar de tal maneira a atenção dos brasileiros. No Rio, cidade que já superou ondas de sequestros, o episódio de São Paulo deixou muita gente pensativa. Em Brasília, em alguns ministérios, os funcionários da administração federal nem conseguiam trabalhar. Foi um dia no qual a força dos fatos segurou mesmo quem podia estar com pressa. Deixou as pessoas preocupadas. Depois, no outro dia que aconteceu isso, chamou o governador do estado de São Paulo para ir lá na época, e ainda é por acaso, o Geraldo Alckmin. Ele foi ali e, de certa forma, salvou a vida do Silvio Santos. Dependendo da situação ali, realmente o Fernando poderia tomar uma atitude, mesmo não querendo matar o Silvio Santos. Ele poderia, dependendo do que acontecesse ali, realmente podia acontecer. O Silvio Santos caíram de pau porque falou assim, por que então o governador não vai em todos os sequestros para resolver? Hoje mesmo, naquela época, tinha 5 sequestros em andamento. Por que o governador não foi nos 5? Então caíram de pau realmente no Silvio Santos, no Geraldo Alckmin. E o Silvio Santos, uma atitude que muito difícil acontecer ao longo da história dele, você não viu isso acontecendo. Ele entrou ao vivo no jornal da Jovem Pan, quando ele estava indo para o trabalho, ele escutou no rádio o que estava acontecendo, as notícias que estavam sendo veiculadas, e ele entrou ao vivo, assim que chegou no SBT, ele entrou ao vivo no jornal da Jovem Pan para defender o governador do que estava acontecendo. Um
telefonema de Silvio Santos. Bom dia, Silvio Santos. Quem tá falando? É José Val. Oi, José Val. Eu tava vindo pra cá de autocarro, de carro, Foi, no SBT, e tava ouvindo seu comentário com relação ao governador. Foi não. Eu posso garantir a você que se o governador não fosse ontem até a minha casa, eu tenho certeza, não é um palpite, eu poderia morrer, o Fernando certamente morreria e mataria 3 ou 4 policiais que lá estavam. O Fernando, ele não queria de forma alguma ir preso. Ele nunca esteve numa prisão. Ele foi lá, conversou comigo, disse que ele tinha uma possibilidade em 100 de entrar na minha casa, mas que era a única forma que ele encontrava para não matar e para não morrer. Desde a primeira carta que ele enviou para mim, ele disse que ele não seria preso, que ele ou mataria ou morreria. E ontem, se o governador Geraldo Alckmin não fosse na minha casa, eu posso garantir a você, porque eu vi a situação toda, eu vi a polícia militar, eu vi o esforço que todos fizeram, ele estava com 2 armas muito carregadas, ele estava tranquilo, absolutamente tranquilo e convencido de que ele, com 22 anos de idade, nunca foi preso, não queria entrar numa penitenciária, ele só sairia de lá se o governador garantisse de que ele não morreria ao sair da minha casa, e se o governador não fosse, eu tenho certeza, não é um palpite, eu tenho certeza que ele me mataria, e ele, antes de morrer, ele mataria 4 ou 5, porque ele é incrivelmente rápido. Ele tem uma inteligência fora do comum. É só isso que eu queria dizer a você. O que estão comentando com relação ao governador Geraldo Alckmin é uma injustiça, porque ninguém estava lá nos acontecimentos. A quantidade de polícias militares, com capacetes, com escudos, com armas, com metralhadoras, era uma quantidade grande. Mas a coragem que o Fernando tem, eu digo coragem entre aspas, porque a vontade que ele tinha de morrer era matar a mim, se isso fosse necessário, e matar quantos policiais ele pudesse matar antes de morrer. Geraldo Alckmin ontem, ele, na minha opinião, e eu estou certo disso, absolutamente certo, ele ontem salvou algumas vidas, alguns chefes de família da Polícia Militar. Só isso. Muito bem, está feito o registro, Silvio, da defesa que você faz do ato do governador de atender a seu chamado e comparecer ao fato. E não queremos polemizar. A posição que eu tomei, evidentemente, não foi essa. Os dados que temos são de 105 sequestros só no primeiro semestre na cidade de São Paulo, 1 a cada 2 dias. E nas entrevistas todas que nós fizemos, enquanto todo o Brasil torcia pela sorte sua e de sua família. Todas as entrevistas dos profissionais que aqui falaram indicavam que foi um ato tresloucado, impensado e de quebra do poder. E não queremos polemizar, mas fica aí o registro de Silvio Santos. O registro é só esse. Foi não. Eu sei que cada caso é um caso. Foi não. Eu conversei longamente com os policiais especializados na delegacia de sequestro. Fiquei 7, 8 dias conversando com eles. No sequestro, cada caso é um caso. Eu já disse numa entrevista anterior que a família do sequestrado deve entrar em contato com a polícia. Já disse também, diante da experiência que eu tive, que a polícia que deve orientar a imprensa se deve ou não fazer a divulgação. Em alguns casos, a polícia vai achar que deve. Em outros casos, a polícia vai achar que não deve. Os homens da delegacia de sequestro são muito, mas muito experimentados. São homens que estão lá há 15 anos lidando com sequestros. Só neste ano, nesses mais de 100 sequestros que a polícia fez a intervenção, nenhuma vítima morreu. Nenhuma. Parece que só uma morreu porque pegou fogo o cativeiro. Só uma. Esses homens são muito especializados, são de elite, são pessoas bem equilibradas. Mas nesse caso do Fernando, ele não é um profissional, ele estava disposto a morrer. Não importa como, ele ia morrer. Ele não queria ir para a cadeia em hipótese alguma. E eu sabia, eu percebi que se o governador não fosse da minha casa, ele
provável, certamente sairia com as 2 armas que ele estava, atiraria em quantos policiais fosse possível e, evidentemente, eu também morreria e ele também morreria. Eu tinha certeza disso. Silvio, eu gostaria que o senhor ouvisse também o nosso chefe de reportagem, Anchieta Filho. Mas o Anchieta quer fazer entrevista e eu não quero fazer entrevista. É só eu só queria te dar esse esclarecimento para evitar essa injustiça que está sendo feita com o governador Geraldo Alckmin. Ô Silvio, é só para aproveitar a sua participação aqui no Jornal da Manhã e esclarecer como foi. Eu seria injusto dar uma reportagem para o Anchieta, que é um hábil questionador, mas se eu não dei para ninguém, eu dei para a Jovem Pan, porque eu sou fã da Jovem Pan, e porque eu saio de casa ouvindo a Jovem Pan e fico bem informado. Você vai dar uma coletiva hoje? Não vou dar para ninguém, só dei para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Grande abraço. Silvio, estamos muito Parabéns a vocês pelo noticiário da manhã e da tarde também. Como todo o Brasil, estamos felizes como cidadãos e como seus fãs, todos nós, do grande radialista que você é. Agora à noite radialista, hein? Grande radialista que você é. Eu venho pro SBT ouvindo a Jovem Pan, o Jornal da Manhã, e vou para minha casa ouvindo a Hora da Verdade. Muito bem. Fica, portanto, marcada a posição de Silvio Santos, aliás, a bonita posição de Silvio Santos em defesa do governador do estado de São Paulo. E fica marcada também a posição da Jovem Pan em editoriais. Tá certo. Muito obrigado, Joséval. Um grande abraço. Um abraço. Parabéns a você pelos seus comentários. Um abraço. Tchau. E eu acho que o grande segredo do Silvio Santos é sempre tratar as coisas com bom humor, que nem ele falou ali, vocês viram na matéria, que ele falou assim, eu devia ter pedido para os sequestradores ficar mais tempo com ela, devia me dar tanto trabalho. E no fim, o desfecho disso tudo, ele falou pro Sérgio Malandro, e veja, o Silvio Santos levar as coisas sempre com bom humor, eu acho que é o segredo da vida. Veja. Por que o sequestrador voltou na sua casa, você sabe? Não entendi nada, fala mais devagar. Por que o sequestrador voltou na tua casa? Quer fazer um favor de falar mais devagar? Por que o sequestrador voltou na tua casa? Não, ele voltou na minha casa porque ele... Eu respondo. Não, eu respondo para você. Você está perguntando para mim o que você quer responder? Não, é para tu e eu falo mesmo. Eu já tenho dito que a pergunta que mais me fazem é sobre o sequestro. A pessoa se encontra comigo e fala, Silvio Santos, e o sequestro? Eu estou cansado de responder essa pergunta. O sequestro é, para mim, o show do milhão. Só que o Fernando não comprou a revista. Não comprou a revista e foi logo apelando para as cartas. Mandou a primeira carta, que o Datena leu toda ela lá na TV Record. Aí mandou mais a segunda carta, mandou mais a terceira carta, não tinha mais carta para mandar. Ele apelou para as universitárias, da minha filha que era universitária, mas 2 universitárias estavam com ele. Aí não tinha mais universitárias para ele apelar, ele apelou para os pulos. Deu o primeiro pulo na minha casa, deu o segundo em Alphaville e deu o terceiro na minha casa de novo. Aí estava com meio milhão na mão, foi arriscar tudo, perdeu tudo. Agora, outra pergunta que me fazem, mas escuta aqui, por que você chamou o governador do estado? O que foi que houve? É claro, o Fernando, o sequestrador, ficaram perto de mim dizendo, eu quero o Alckmin, eu quero o Alckmin, eu quero o Alckmin. Eu pensei que ele queria o Alckmin, veio o Alckmin, ó. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo até aqui. E agora, olha aqui, ó. Aqui estão aqui os nossos contatos aqui nas mídias sociais. Se inscreva no canal, não custa nada. Se inscreva aqui, a gente tá sempre colocando coisas legais. Sempre que sai alguma coisa diferente do Silvio Santos, eu coloco aqui, eu trago aqui de uma maneira diferente. Acompanhe aqui, temos vários vídeos aqui no canal. E aguardem o próximo vídeo, que agora, como eu falei, estou abrindo aqui as comemorações do aniversário do Silvio Santos. Esse mês aqui eu vou colocar bastante coisinha legal, tá ok? Um abração e fiquem com Deus! Que seja mais este dia, todo de amor e alegria. Que seja mais este dia, todo de amor